Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Henry Chau, o filho que matou e comeu os próprios pais. Certo dia, no ano de 2013 em Hong Kong, um jovem sentiu a falta de seus pais. Ele então liga para alguns parentes depois de alguns dias sem saber o que aconteceu. Ele chama a polícia e, depois de muita investigação, acaba descobrindo que os pais dele estão mortos e quem matou teria sido o próprio irmão. Mas por que o irmão teria feito isso? O que realmente aconteceu com os corpos que não foram encontrados? E olha, a resposta vai te surpreender. Henry Chau. Henry Chau Luen, ele era um cara de poucos amigos e muito problemático. É de se imaginar, sabendo que ele foi expulso de uma escola por ameaçar um colega. Desde que nasceu em 1984, em Hong Kong, o rapaz sempre teve uma vida boa. Seus pais viviam financeiramente bem, então ele foi ficando mais velho e mais rebelde. Um adolescente que saía muito para os cantos e para as baladas. Com os seus 29 anos, ele não tinha estabilidade financeira nenhuma, pois não parava em nenhum emprego. Ele morava com os pais e quem bancava a sua vida de mordomia eram os próprios pais, Cao Win-ki, 65 anos e Siu Yue, de 62 anos. Eles não concordavam com essa vida que o filho levava e provavelmente esse era um dos motivos de tantas brigas em família, mas apesar dos pais não concordarem com a vida que Henry levava, ainda assim acabavam bancando o rapaz. Quando os pais dele não lhe davam dinheiro, Henry Chau simplesmente ia lá, esperava os pais dormirem e pegava, roubava o dinheiro dos próprios pais. Alguns promotores do caso acreditam que Henry tinha muita raiva da mãe por ela simplesmente tê-lo obrigado a estudar piano, além, é claro, de querer que ele arrumasse uma namorada e tomasse um jeito na vida, e raiva do pai também, pois ele não o deixava assistir TV e sempre o chamava de vagabundo. Bom, as brigas dentro da casa não só foram aumentando e sempre pelos mesmos motivos. Os pais queriam que o Henry tomasse um rumo na vida assim como seu irmão, mas não era bem isso que ele queria. Então chegou em um momento em que os pais decidiram dar um basta nisso. Eles mandaram Henry sair da casa deles e com a condição de que ele só poderia voltar caso arranjasse um emprego. O amigo e a vingança. Depois que ele foi expulso de casa, ao invés de dar um jeito na vida, o que aconteceu foi exatamente o oposto, ele ficou mais perdido ainda. Henry Chau era um cara de poucos amigos, mas um dos únicos que ele tinha, Engu Shunki Tse, o idolatrava, e foi para lá que ele procurar abrigo foi quando saiu da casa dos pais. Ao contrário de Henry, Engus trabalhava para se sustentar, apesar de não ganhar muito bem, mas dava para sobreviver. Só que com o passar do tempo, Henry Chau começou a gerar muitos gastos para o amigo que bancava tudo e chegou um momento que não estava mais dando certo, a comida foi acabando. Henry foi ficando mais revoltado e sempre na cabeça dele a culpa desses problemas todos que ele estava passando era por causa dos seus pais que o expulsaram da casa deles. Depois de um tempo, ele tentou se conectar novamente com os pais. Ele ligou para eles, mas quando os seus pais perguntaram se ele já tinha arrumado um emprego, ele disse que não tinha arranjado nenhum ainda e os pais dele simplesmente desligaram na cara de Henry. Henry Chau acabou se revoltando de vez no início do ano de 2013. Ele ligou novamente para os pais, falou que tinha conseguido um emprego e pediu para voltar para casa e, para a surpresa dele, a mãe disse que não, que ele não iria voltar e que era hora dele seguir com a vida dele.
Então o rapaz simplesmente aceitou, disse que estava ganhando bem no trabalho que tinha conseguido e que tinha até arranjado uma namorada. Parecia até que ele tinha tomado um jeito na vida. Não é mesmo? Em um determinado dia, ele chamou os pais para almoçar com ele na casa do seu amigo onde ele estava morando de favor. O pai até perguntou se poderia marcar para outro dia, dizendo que ele estava sem tempo. Porém, o Henry usou a desculpa de que ele acabaria se mudando logo, então, seus pais concordaram e foram fazer uma visita para o rapaz. Henry, então, fez uma lista do que ele precisaria e nessa lista tinha martelo, sacos plásticos, facas, alvejante e um micro-ondas, além de temperos, é claro. O assassinato. O dia do almoço chegou, Henry buscou os pais e fez o almoço. Todo mundo comeu sem reclamar e sem brigar, estava tudo tranquilo. Logo depois eles foram sentar na sala para tomar um chá e conversar mais. Por algum motivo, ele começou a discutir e a brigar com seus pais, falando tanto que ele tinha sofrido até aquele momento depois de ser expulso de casa e etc. A mãe do rapaz acabou pedindo para o filho se acalmar, mas não adiantou nada. A situação ficou tão feia que, dado momento, ele chegou a entrar em uma luta corporal com o seu pai e o seu amigo Ali, dono da casa, acabou ajudando ele, segurando a sua mãe para que ela não entrasse no meio da briga. No meio da briga, ele atingiu o seu pai na nuca com uma faca. Logo depois, cortou a garganta da sua mãe e a matou friamente assim como fez com o seu pai. Depois de matá-los, ele saiu e ficou andando sem rumo pelas ruas durante 4 dias mais ou menos. Quando ele voltou, o seu amigo Angus tinha cortado, salgado e congelado os pais de Henry Shaw. A princípio, eles queriam misturar o corpo com areia e cimento para tentar se livrar das provas, mas depois viram que o jeito mais fácil de se livrar daqueles restos mortais seria então comer os corpos dos 2 defuntos. Dessa forma eles se livrariam deles sem deixar pistas. Tudo isso o próprio Henry Shaw disse em seu depoimento e ainda disse que só teve o papel de matá-los e jogou todo o resto da culpa no seu amigo, mas tem algumas evidências que mostram que ele teve uma boa participação no crime, e que sim, muitas das coisas que aconteceram, foram ideia dele. Desaparecimento. 2 dias depois do que aconteceu na sala de Angus, o irmão mais velho de Henry foi visitar os pais. Chegando lá ele viu que não tinha ninguém, mas ele a princípio não ligou, já que era normal os pais viajarem para visitar alguns parentes e não avisarem a ninguém. Um dia depois, ele acabou ligando para a mãe dele e ela obviamente não atendeu e nem deu notícias. Foi aí que ele decidiu ligar para os outros parentes que moravam por ali e acabou descobrindo que eles também não tinham notícias dos seus pais. Foi então que ele teve a ideia de ligar para o irmão mais novo, o Henrique. A princípio, disse que a única coisa que ele sabia era que os pais tinham viajado e mais nada. Alguns dias se passaram e nada de nenhuma notícia dos seus pais. As primeiras pistas só vieram depois que ele falou com alguns vizinhos e estes disseram ter visto o casal indo para a estação de trem, mas sem bagagem nenhuma. Então, depois de saber de tudo isso, foi que o filho mais velho do casal, que também se chamava Shaw, finalmente foi para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Dessa forma, a polícia entrou no caso e começou a investigar o caso do sumiço dos pais de Henry Shaw. Durante as investigações, a polícia viu que não tinha nada que demonstrasse que seus pais teriam saído de Hong Kong, então eles teriam que estar ali em algum lugar. Alguns dias depois, o filho mais velho do casal voltou na delegacia e acabou recebendo outra informação.
Depois ele acabou indo pedir ajuda para o seu irmão mais novo. Eles chegaram a anunciar no jornal e até fizeram uma página no Facebook focada no desaparecimento dos pais cujo nome era Meu Pai e Minha Mãe Desaparecidos. A descoberta. Alguns dias depois, os irmãos foram chamados para prestar depoimento sobre o desaparecimento dos seus pais. Na entrevista, Henry parecia estar mandando mensagem para alguém dizendo que ele era um psicopata e que não tinha empatia com ninguém devido à infância que teve. Logo depois, ele acabou assumindo tudo o que fez para o irmão. A prisão. Depois de matar, temperar e cozinhar os seus pais como se fosse carne bovina no micro-ondas e até comer partes deles, a defesa de Henry ainda tentou alegar que ele era instável mentalmente e ainda tentou jogar a culpa no amigo, mas depois de alguns testes eles viram que o Henry era culpado mesmo. Que ele fez aquilo sabendo o que estava fazendo. Ele foi declarado culpado do assassinato dos pais e acabou pegando prisão perpétua. O amigo e cúmplice no crime, a princípio negou todo o envolvimento no assassinato, apesar dos policiais terem chegado ao apartamento que era dos dois e lá acabaram encontrando só as cabeças dos pais de Henry Shaw em duas geladeiras, e apesar de tudo isso, o amigo foi inocentado da acusação, mas ainda pegou 1 ano de prisão por enterro ilegal. Ele também disse ter ajudado o amigo com medo de que ele fizesse algum mal à sua mãe e disse que foi então obrigado a fazer tudo aquilo. Os julgamentos começaram, então, em 2013 e só se encerraram em 2015. Por terem demorado e Angus ter passado um tempo em prisão preventiva, ele acabou sendo liberado da custódia. Algumas partes do corpo do casal nunca foram encontrados, pois provavelmente foram parar na barriga filho e do amigo dele, além de que algumas partes também foram jogadas no mar, o que foi assumido pelos dois assassinos durante seus depoimentos. Os mergulhadores da polícia tentaram encontrar os restos mortais dos pais do rapaz, mas não acharam nada. O juiz ainda disse que o Henry culpa os outros por seus defeitos e nunca ele mesmo e, com apenas 31 anos de idade, Henry Shaw perdeu o direito de ter uma vida livre com uma pena de prisão perpétua sem o direito de pedir liberdade condicional. Você já tinha ouvido falar nesse caso macabro? E se talvez os pais do Henry tivessem se preocupado em dar mais amor ao filho do que dinheiro, isso poderia ter sido evitado de alguma maneira ou não? Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal.